Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu convido você para assistir a aula de número 13 do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os 3 blocos de aula. Bloco 1, Química Geral Inorgânica, Bloco 2, Físico-Química e o Bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e as nossas listas de exercícios, as quais estão organizadas por bloco e grupo de aulas. Você faz o download gratuitamente, tenta resolver aí no conforto do celular e na sequência a gente posta videoaulas aqui com as resoluções comentadas da listas, de modo que você possa aprender química aí de uma forma completa. Teoria aqui no YouTube, exercício na sua casa, depois volta para cá para ver as correções das listas, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a gente introduzir o conceito e o termo termoquímica em vocês. Pessoal, até agora a gente viu aqui no bloco das aulas de Físico-Química estudos de soluções, basicamente foi isso que a gente viu, desde coeficiente de solubilidade até terminando aqui com as propriedades coligativas das soluções. Na aula de hoje, na verdade a partir da aula de hoje e durante as próximas 4 aulas, né, tem a de hoje e depois tem mais 3 aulas, a gente vai trabalhar conceitos a respeito de termoquímica. Pessoal, qual que é a definição de termoquímica? Pessoal, termoquímica é o ramo da química que estuda a energia térmica. Tudo bem? Energia térmica. Por que energia térmica? Porque eu consigo verificar as variações com um termômetro, né? Então, é um ramo da química que estuda a energia térmica que pode ser liberada ou absorvida em uma transformação. Quando ocorre uma transformação, energia térmica ou ela é absorvida do meio ambiente, ou ela é liberada para o meio ambiente. Justamente esses processos de transferência de energia, de absorção ou de liberação, é o que a termoquímica estuda. E quando esta transformação ocorre a pressão constante, a gente vai chamar essa energia de entalpia. Tudo bem? Então, quando os processos ocorrem a pressão constante, a gente vai chamar a energia de entalpia. Então a gente vai usar esse termo, entalpia, e vai simbolizar com a letra H. Tudo bem? H vem de quente em inglês, tudo bem? Beleza? Então, quando os processos de troca de energia ocorrem a pressão constante, a gente vai chamar de entalpia. Tudo bem? Então, termoquímica é o ramo da química que estuda a energia térmica liberada ou absorvida em uma transformação. Quando isso ocorre a pressão constante, a gente chama de entalpia. Beleza? Vamos colocar aqui para a gente problematizar o negócio 2 experimentos. Tudo bem? O que eu tenho aqui nesse experimento? Vamos ver se você vai entender. Esse roxinho aqui, eles são os meus reatores, tá? Então eu tenho aqui um reator, que é onde a minha reação química vai ocorrer. Tudo bem? Reator. Essa maçaroquinha verde aqui é a própria reação que vai estar ocorrendo. Eu tenho aqui 2 termômetros, tá? Um para cada experimento, termômetro. Olha lá, termômetro. E aqui eu tenho um recipiente com água. Tudo bem? Um recipiente que eu conheço a massa de água que tem aqui dentro, beleza? O que vai acontecer? Eu tenho nos 2 casos aqui uma temperatura inicial. E quando eu coloco isso aqui para reagir, vocês concordam que essa reação química aqui para acontecer, ela segue 2 caminhos. Ou ela absorve energia, ou ela libera energia. Vamos supor que essa reação aqui do frasquinho A, ela seja uma reação que ela libere energia para o meio. Então, quando ela ocorre, ela vai liberar energia. Então, aqui, o que vai acontecer? Energia será liberada para o meio. O meio aqui, né, a vizinhança desse meu sistema, é justamente esse pote aqui com água. O que acontece quando a energia for liberada para o meio? Essa temperatura inicial, ela vai ter um acréscimo. Então, a temperatura final, ela vai ser maior que a temperatura inicial. Eu vou ter um ΔT aqui de temperatura, tudo bem? Eu vou ter aqui um ΔT para o meu potinho A. Beleza? Esse ΔT vai ser um valor positivo. Por quê? Porque a temperatura final é maior que a inicial. Então, olha lá, eu tenho um ΔT positivo aqui. Beleza? Tudo bem?
Olha aqui para o outro caso aqui, ó, o caso do lado aqui. Essa reação química, ela ao invés de proceder do mesmo caminho que essa, ela vai, ao contrário, ela vai absorver energia do meio. E de qual meio que ela absorve energia? Ora, da vizinhança, né? Se aqui é o meu sistema, isso aqui é a vizinhança do meu sistema. Então, olha lá, ó, energia vai sair da vizinhança e vai entrar aqui na reação para que ela ocorra. Olha lá, o caminho é o caminho inverso lá da anterior, tudo bem? Olha aqui, ó. Olha lá a energia entrando aqui. E se a energia saiu da água, né, o que acontece com a temperatura da água? A temperatura final da água, ela vai ser diminuída, vai ser menor que a temperatura inicial, não vai? Aqui eu também não tenho um ΔT? Olha lá, aqui eu tenho um ΔT também. O ΔT do pote B, ele vai ter um valorzinho aqui negativo. Tudo bem? Beleza? Pessoal, então essa é a primeira ideia. Algumas reações liberam energia. Quando libera energia, a temperatura do meio deve aumentar, tudo bem? E aqui, quando ela absorve energia, a temperatura do meio deve diminuir. Mas por que você está mostrando isso aqui, professor? Vocês aprenderam na física que eu consigo calcular qual é o calor envolvido numa transformação, não consigo? Porque, ó, pensa bem, eu tenho aqui a massa de água que eu coloquei, eu tenho o calor específico da água, que é 1 caloria grama por grau Celsius, e eu tenho a variação de temperatura. O que eu posso fazer aqui no meu pote A? Eu posso calcular que o calor do pote A é igual a massa de água vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E eu posso fazer a mesma coisa aqui no meu potezinho B, né? Ó, QB igual a MC ΔT, ou o famoso que macete da física, né? Lembra disso? Então vamos lá. O que é interessante aqui você notar? Presta muita atenção. Você também aprendeu na física que a soma dos calores tem que ser igual a zero, não tem? Então, vamos supor que aqui é o calor A e aqui eu vou chamar de calor da reação A. Então, o que eu tenho aqui? Aqui o calor A mais o calor da reação A tem que ser igual a zero. E aqui eu tenho que o calor, a quantidade de calor de B mais a quantidade de calor da reação de B tem que ser igual a zero. Olha lá, com essas duas fórmulas, o que a gente consegue determinar? De maneira indireta, eu consigo determinar qual é o calor dessa reação. Concorda? Porque se eu sei qual foi o calor aqui da água, né? Se eu consigo calcular a quantidade de calor envolvida aqui para essa massa de água, eu sei que essa quantidade de calor veio daqui. Por quê? Porque quando eu somar tudo aqui tem que dar zero. Então olha só que interessante. Pessoal, se o ΔTA, se a variação de temperatura aqui, ela é positiva, o calor específico é positivo e a massa, lógico que é positiva, o que vai acontecer com a quantidade de calor de A? Ele vai ser o quê? Ele vai ter um valor positivo. E para eu ter um resultado igual a zero, o que tem que ser? Qual que tem que ser o sinal da quantidade de calor da reação A? Ele tem que ser um sinal o quê? Ó? Negativo. Por quê? Porque a reação está liberando energia, ela está perdendo calor. Tudo bem? Então, se ela está perdendo calor, essa variação de energia tem que ser negativa. A gente já vai entender melhor isso aí, tudo bem? Vamos só trabalhar com um sinaizinho só para introduzir um negócio aqui com vocês. Ó, agora, o ΔT no meu pote B, ele é negativo, porque a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Olha só que interessante. O calor continua positivo, a massa continua positiva, mas o ΔT é negativo. Quando eu tenho um produto e eu tenho um sinal negativo, o que vai acontecer com o meu resultado? O meu resultado vai ser negativo. Ora, se o calor aqui é negativo, o que acontece com o calor da reação B? Olha só, o calor da reação B, ele tem que ser o quê? Ele tem que ter um sinal o quê? Ó, positivo. Ou seja, a variação de calor é positiva. A reação só aconteceu porque você jogou calor dentro dela. E a partir dessas duas definições, uma reação que libera calor, ou seja, o calor sai fora da reação. E outra reação, o calor entra nela. A gente tem dois tipos de processos, que eu vou chamar de processos exotérmicos, olha lá, exotérmicos, olha lá, processos exotérmicos e os processos endotérmicos. Pessoal, o que significa exotérmico, pessoal? Exo significa para fora.
E endo significa para dentro. Então olha só que interessante, presta muita atenção. Quando eu tenho um processo que eu chamo de exotérmico, é sinal que o calor que estava dentro da reação, ele saiu. Mas como assim, professor, o calor sai da reação? Então você vai imaginar o seguinte, é como se os meus reagentes tivessem uma quantidade de calor muito grande e os meus produtos têm uma quantidade de calor pequena. Para eu sair de reagente para virar produto, eu tive que fazer a liberação de energia. Ó. Então, reagente vira produto mais energia, ou seja, a energia nos reagentes ela é maior que a energia nos produtos. Então, esse saldo de energia ele tem que ser liberado para o meio. Que é exatamente o contrário dos processos endotérmicos. Você imagina que nos reagentes aqui eu tenho pouquinha energia e eu preciso de energia, eu preciso da energia para que os meus produtos sejam produzidos. Então a quantidade de energia nos produtos é maior do que a quantidade de energia nos reagentes. Tudo bem? Então aqui eu estou fazendo uma analogia com as letrinhas, grande e pequena, pensando assim, em termos de energia. Então, cada ligação química né, que existe, ela envolve um tanto de energia, não envolve? Então, o tanto de energia que está envolvido nas ligações do reagente é muito maior que a energia dos produtos. Então, para eu sair de reagente e virar produto, eu tenho que liberar essa energia. Eu tenho que perder energia. Ó, cai fora. Já nos processos endotérmicos, a quantidade de energia dos reagentes ela é pequenininha, então eu preciso dar energia de uma fonte externa para que os meus produtos tenham maior quantidade de energia. Tudo bem? Beleza? Então, os processos exotérmicos ocorrem com liberação de energia e os processos endotérmicos ocorrem com absorção de energia. Energia térmica, a pressão constante, por isso que a gente chama de entalpia. O que acontece agora, pessoal? Na próxima lousa, eu vou colocar todas as formas que essas condições podem aparecer para vocês, porque os exercícios adoram fazer umas pegadinhas com vocês. Então a gente vai agora, na próxima lousa, a gente vai colocar o como pode aparecer um processo exotérmico e como pode aparecer um processo endotérmico para vocês. Tudo bem? Beleza? Aguarda um minutinho aí. Fala galera, voltamos agora aqui com uma lousa novinha para a gente poder trabalhar para vocês como irão aparecer né, os processos exotérmicos e os processos endotérmicos em exercícios de termoquímica, tudo bem? Aí na próxima lousa a gente trabalha quais são os fatores principais aí que influenciam nas energias né, envolvidas nas transformações químicas e finalizamos essa aula de introdução, beleza? Vamos lá, como que pode aparecer numa equação química, pessoal? Primeiro a gente trabalha a equação química e depois a gente trabalha nos gráficos. Tudo bem? Então, olha lá, numa equação química, então a gente começa sempre falando com equações, né? Como que pode aparecer essas energias envolvidas aí? Vamos lá, eu posso ter o seguinte processo, olha lá, o reagente A mais o reagente B se transforma no produto C mais energia. Olha lá. A energia apareceu do lado dos produtos, com um sinalzinho positivo. Então, quando eu coloco a energia na equação, tudo bem? Eu estou colocando energia na equação, é como se ela fosse um produto ou um reagente, tudo bem? Nas reações exotérmicas, a energia ela é liberada. Então eu tenho um tanto de energia aqui, eu formo meu produto C e libero energia. Como que seria essa mesma coisa num processo endotérmico? Eu teria assim que o reagente A mais o reagente B mais um tanto de energia, mais energia, se transformariam no meu produtinho C. Olha só que legal, aqui a energia está nos produtos. Aqui a energia está nos reagentes, ou seja, sem essa energia a reação química não ocorre. Aqui a reação química só ocorre com liberação de energia. Agora, a pegadinha que eu falo para vocês que os exercícios podem fazer é simplesmente trocar a energia de lado. E quando eu troco de lado, matematicamente eu tenho que inverter o sinal. Então olha como essa mesma reação pode aparecer para vocês. A mais B menos energia se transforma em C.
O que o cara fez aqui? Ele simplesmente pegou essa energia aqui e trocou de lado. E se ele troca de lado, ele tem que trocar de sinal. Porque se ele não trocar de sinal, o processo deixa de ser exotérmico e passa a ser endotérmico. Tudo bem? Mesma coisa o cara pode fazer aqui, ó, para te fazer uma pegadinha, ó. A mais B se transforma em C menos energia. Olha só que interessante. A energia que estava aqui no lado dos reagentes passou para o lado dos produtos, só que ela tem que passar com um sinalzinho invertido. Beleza? Muito cuidado, essa é a pegadinha que a galera mais cai nos vestibulares. Tudo bem? Agora, se o exercício não está a fim de fazer pegadinha, raramente ele vai colocar desse jeito aqui. Raramente ele apresenta as equações dessa forma, porque olha o jeito que eles vão apresentar para vocês, que é o jeito que a gente... A mais B se transformando em C com um ΔH igual a alguma coisa energia. Pessoal, aí o que é esse alguma coisa, professor? Calma. Vamos pensar no seguinte, ó, o jeito mais comum de representar é mostrando o resultado do ΔH. O que é um ΔH? É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? É o final menos o inicial. Agora pensa comigo, se a energia final ela é menor que a energia inicial, porque ocorreu liberação, vocês concordam que este aqui será um valor menor do que este? Então, toda vez que o processo for exotérmico, o sinal do ΔH será o quê? Será o quê? Será negativo. Então, se o ΔH for negativo, a reação é exotérmica. Cuidado para não confundir com isso aqui. Aqui está escrito ΔH? Não. Aqui está escrito energia. Aqui vai ter um número. Quando tiver um número com um valor com um sinal negativo, não está escrito delta, ele não é variação, ele está no meio da reação. Tudo bem? Muito cuidado com essa pegadinha. Agora, pensando na mesma analogia que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, ó, A mais B se transformando em C e vai ter um ΔH que vai ser igual a alguma coisa, energia. Pessoal, agora vamos pensar nesse alguma coisa. Do mesmo modo que o ΔH lá é produto menos reagente, aqui é a mesma coisa, né? Aqui é a entalpia de produto menos a entalpia de reagente. Só que o detalhe é que a entalpia, a energia dos produtos sempre vai ser maior que a dos reagentes. Ora, se você deu energia para a reação acontecer, a entalpia final ela é maior que a inicial. Se um número grande eu subtraio de um número pequeno, o resultado tem que ser sempre um valor positivo. Tudo bem? Então, sempre que o sinal do ΔH for positivo, você tem um processo endotérmico. Veja bem, não é isso. Aqui está escrito ΔH? Professor, mas como eu vou saber que vai estar escrito ΔH? Muito simples. Você vai estar escrito ΔH. Pessoal, aqui não tem segredo, tudo bem? Ó, ele tem que te fornecer isso aqui. Beleza? Então, os processos exotérmicos, ΔH é negativo. Os processos endotérmicos, ΔH é positivo. Como que isso pode aparecer num gráfico? Ora, isso aqui vai aparecer num gráfico assim. É um gráfico de entalpia versus o caminho da reação. Tudo bem? O caminho da reação. O que acontece? A gente não percebeu aqui que a energia dos produtos é maior que a dos reagentes? Então, olha só o que vai acontecer. Então, você vai ter isso aqui, ó. Reagentes aqui em cima e produtos aqui embaixo. O que acontece? Na transformação química, o reagente se transforma em produto. E para isso acontecer, o que acontece com a energia? Você tem energia liberada. Olha lá, ó. Energia liberada. Então, para essa reação acontecer, para o reagente virar produto, eu tive que perder energia. E qual que é essa perda de energia? É esse tal de ΔH. Olha só o ΔH aqui no gráfico. Olha lá, já calculamos também o ΔH pelo gráfico. Ó, eu te dei a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos, você calcula qual foi o ΔH. Beleza? ΔH aqui sempre com um sinalzinho negativo. Hoje em dia nos vestibulares costuma-se aparecer isso aqui, ó. Não aparece mais daquele jeito ali que eu havia colocado para vocês. Aparece assim, ó.
Aí aparece aqui sei lá, A e B. Pronto. Aí como que você vai saber se isso aqui é um gráfico de processo exotérmico ou endotérmico? Você tem que prestar muita atenção na seta. Se a seta estiver assim, ó, o que acontece? É sinal que isso aqui é reagente e isso aqui é produto. Tudo bem? Então, para o reagente virar produto, ele teve que perder energia. E essa perda de energia está aqui, né? É o ΔH. É o ΔH. Então, sempre que a setinha estiver para baixo, o processo é um processo exotérmico. Beleza? Agora, olha aqui para o lado, o que a gente tem? Os mesmos gráficos. Então, aqui eu tenho um gráfico de entalpia pelo caminho da reação. E o que acontece agora? Ao contrário deste processo, neste aqui, eu tenho os meus produtos com os meus reagentes, com pouca energia, e os meus produtos aqui com bastante energia. E o que acontece? Para eu sair daqui e chegar até aqui, para eu sair daqui e chegar até aqui, o que tem que acontecer? Eu tenho que absorver energia. Então, ocorre com absorção de energia. Então, esse sistema aqui, ele absorve energia. Ele não libera. Olha lá, para a reação ocorrer, tem que absorver energia. Professor, naquele outro gráfico lá que você falou, que é o que mais aparece agora nos vestibulares, ó, aqui eu tenho aqui A e eu tenho B. O que eu tenho que olhar? Ora, você tem que olhar a mesma coisa que você olhou para cá, é a seta. Agora, você acha que a seta vai estar assim? Não, né? A seta vai estar para cima. Indicando o quê? Que isso aqui é reagente, isso aqui é produto. E para o reagente virar produto, eu tive que jogar energia lá. Então, eu também posso calcular o ΔH aqui, ó. Que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Ó, concorda comigo que isso aqui continua sendo ΔH? Beleza? Tudo bem? Então você percebeu que tudo que eu falar para o processo exotérmico, eu vou fazer exatamente ao contrário para o processo endotérmico. Tudo bem? Eles são processos inversos. Inclusive você vai ver na próxima aula que eu posso fazer o quê? Eu posso pegar uma reação exotérmica e inverter ela para ela virar endotérmica. Beleza? Pessoal, agora na próxima aula eu vou dar uma rápida passada em transformações físicas para que você possa entender a energia acumulada nos estados sólido, líquido e gasoso, para você entender que isso também vai influenciar nos nossos processos de transformação, beleza? Aguarda um minutinho aí. Fala galera, agora voltamos aqui para trabalhar um pouquinho um fator que influencia também na entalpia, que é o estado físico. Pessoal, vamos lembrar que eu tenho estado sólido, líquido e gasoso, e vamos falar que quando eu saio do estado sólido e passo para o estado líquido, em termos de temperatura, o que tem que acontecer? Não tem que acontecer uma elevação da temperatura? Então uma substância para sair do estado sólido e entrar no estado líquido, eu tenho que dar energia para ela, não tenho? Então todos os processos que estão ocorrendo aqui em cima, eles são processos endotérmicos. Endotérmicos porque eu preciso fornecer energia para que eles ocorram. Então a fusão e a vaporização são processos endotérmicos. E ao contrário disso, quando uma substância sai do estado gasoso e passa para o estado líquido, ela tem que perder energia. Quando ela sai do estado líquido e passa para o estado sólido, ela tem que perder mais energia ainda. Então a gente diz que esses processos ocorrem com liberação de energia e são processos exotérmicos. Tudo bem? Então, olha lá, a condensação ou liquefação e a solidificação são processos exotérmicos. E aí a gente pode chegar a uma conclusão sobre a energia que está envolvida, ou seja, a energia acumulada, quando uma mesma substância está no estado sólido, líquido ou gasoso. É só você pensar, fica mais fácil fazer analogia com o lado aqui de cima. Pensa um pouco, o estado sólido tem menos energia. Por quê? Para eu sair do estado sólido e entrar no líquido, eu não tive que fornecer energia, então a energia no estado líquido é maior. Então a gente pode dizer que no estado sólido eu tenho menos energia do que no estado líquido. E quando uma coisa está no estado gasoso, eu tenho mais energia ainda. Porque para ir para o estado gasoso eu não tive que fornecer bastante energia. Tudo bem? Então o que você pode concluir? Por exemplo, eu quero analisar um processo aqui, ó. Vou analisar um processo. H2O líquido virando H2O gasoso. Então,
para a água líquida virar água gasosa, o que você tem que fazer? Você tem que fornecer energia, não tem? Então o que você sabe? Que o ΔH disso aqui tem que ser um ΔH positivo. Beleza? Esse é um dos fatores que influencia então no ΔH. É o estado físico. O outro fator que influencia no ΔH é a quantidade do material. Então, olha lá, a quantidade também vai influenciar. Quer um exemplo disso? Olha só, vamos pensar no seguinte. Quando eu queimo 1 mol da substância, eu tenho a liberação, sei lá, eu tenho a liberação de menos 200 calorias. Pessoal, se eu queimar 2 mol da substância, pensa comigo, quanto que eu vou ter de energia? Eu vou ter o dobro, porque afinal de contas eu queimei o dobro, não queimei, ó. Então eu vou ter aqui, ó, menos 400 calorias. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, a quantidade e o estado físico são 2 fatores que influenciam aí na liberação ou absorção de energia. Beleza? E a última coisa que eu queria falar na aula de hoje é sobre as unidades que a gente vai encontrar na termoquímica. Pessoal, se você quiser saber quais são as unidades que a gente vai encontrar na termoquímica, você pega uma barrinha de cereal aí na sua casa. Pega uma barrinha de cereal e olha no rótulo dela, naquela parte onde tem a tal da informação nutricional. Geralmente está na parte de trás, onde tem todas as composições químicas dela. Presta muita atenção, o que vai estar lá? Valor energético. E aí tem em calorias e em joules. Olha só que interessante. A gente vai usar as unidades calorias, cal, e a gente vai usar a unidade joule. Pessoal, aproximando, 1 caloria equivale a aproximadamente 4,2 joule, né? O valor correto aqui é 4,18. Você quer saber se esse valor aqui é verdade? Pega aí a tua barrinha de cereal. Olha o valor em quilojoule que ele vai te dar e divide pelo valor em quilocalorias. Você tem as 2 noções aí, beleza? Uma última coisa então para finalizar a aula, sempre que aparecer isso aqui, ó, cacau, o que significa? Esse K significa 10 elevado à terceira. Então, quando você vai comer uma barrinha de cereal de 90 quilocalorias, você está ingerindo, na verdade, 90.000 calorias. Tudo bem? Mas não fica assustado, porque a sua dieta é baseada em 2.000 quilocalorias, ou seja, 2 milhões de calorias. Beleza? Pessoal, a gente vai ter bastante tempo agora para trabalhar as unidades, os fatores que influenciam, os processos exotérmicos e endotérmicos, porque a partir da próxima aula e durante as 3 próximas aulas, aula de número 14, 15 e 16, a gente vai trabalhar as formas de calcular o valor, o calor das reações. A gente vai apresentar para vocês 3 métodos para cálculo, beleza? Pessoal, então a nossa aula de hoje infelizmente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para vocês essa aula. Se foi útil para você, por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, diga que existe uma nova opção de curso de Química online totalmente gratuito, é o Química do Amigo. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, crítica ou elogio, por favor, use os comentários aqui do YouTube ou os e-mails de contato que estão aparecendo aqui para vocês. dúvidas@quimicadoamigo.com.br e contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, eu só tenho que agradecer a vocês e dizer beijo, tchau!